Na Bíblia, Davi é citado como homem segundo o coração de Deus. Mas será que Davi manteve esse status de homem segundo o coração de Deus durante toda a sua trajetória de vida? Ou foi apenas durante um período de sua vida? Será que ele manteve esse status depois de sua queda? O que caracteriza um homem segundo o coração de Deus? Quais seriam as características desse homem? Vamos saber de todos esses detalhes no estudo de hoje. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão, rei sobre o seu povo. 1 Samuel 13:14. Deus escolheu Davi, um humilde pastor, para governar seu povo. Ele era rigoroso em todas as cerimônias relacionadas com a religião judaica e distinguia-se por sua intrepidez, isto é, sua coragem e inabalável confiança em Deus. Era notável por sua fidelidade e reverência. Sua firmeza, humildade, amor à justiça e decisão de caráter o habilitaram a cumprir os elevados desígnios de Deus, a instruir Israel em suas devoções e a governá-lo como rei generoso e sábio. Podemos observar aqui muitas qualidades, virtudes importantes e especiais de Davi. Ele era humilde, rigoroso com a religião, corajoso, confiante em Deus, fiel, reverente, firme, amava a justiça, decidido no caráter, generoso e sábio. Seu caráter religioso era sincero e fervoroso. Foi enquanto Davi era assim, leal a Deus e possuía esses elevados traços de caráter, essas virtudes, as qualidades que a gente viu no texto anterior, que Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Quando elevado ao trono, sua conduta geral se encontrava em marcante contraste com a dos reis de outras nações. Ele aborrecia a idolatria e mantinha zelosamente o povo de Israel afastado da sedução idólatra das nações circunvizinhas. Ele protegia a religiosidade e fidelidade do povo. Foi, portanto, grandemente honrado e estimado por seu povo. Muitas vezes ele batalhou e foi vencedor. Cresceu em riqueza e dignidade. Sua prosperidade, porém, exerceu influência para afastá-lo de Deus. Enfrentou muitas e fortes tentações. Podemos dizer, infelizmente, que a prosperidade teve seu papel para o que sucedeu depois. Finalmente, ele caiu na prática comum dos reis que se achavam à sua volta, a de ter uma pluralidade de esposas, e sua vida foi amargurada pelos maus resultados da poligamia. E, infelizmente, seu filho Salomão seguiu o mesmo caminho. Seu primeiro erro foi tomar para si mais de uma esposa, desviando-se desta forma dos sábios arranjos divinos, isto é, das sábias instruções de Deus. Esse afastamento do que é correto preparou o caminho para erros mais graves. Os reis das nações idólatras consideravam ser um acréscimo à sua honra e dignidade o possuir muitas mulheres, e Davi chegou a crer que seu trono seria honrado ao possuir ele várias esposas. Entretanto, foi-lhe dado observar os desastrosos males de tal conduta, pela infeliz discórdia, rivalidade e ciúmes entre suas numerosas esposas e filhos. Seu crime no caso de Urias e Batseba foi hediondo à vista de Deus. O Deus justo e imparcial não sancionou nem desculpou esses pecados de Davi, enviando antes uma reprovação e pesada denúncia por intermédio de Natã, seu profeta, as quais retratam em cores bem vivas a cruel ofensa. Davi havia ficado cego ao seu espantoso afastamento de Deus. Desculpara sua pecaminosa conduta a ponto de tais caminhos parecerem aceitáveis aos seus próprios olhos. Um passo errado preparou o caminho para o próximo.
até que seus pecados exigiram a reprovação de Jeová através de Natã. Davi desperta como de um sonho. Sente a enormidade de seu pecado. Não procura desculpar mais sua conduta ou dissimular seu pecado como fez Saul. Antes, com remorso e sincera tristeza, inclina a cabeça diante do profeta de Deus e reconhece sua culpa. Natã afirma a Davi que, em virtude de seu arrependimento e humilde confissão, Deus lhe perdoará o pecado e afastará uma parte da anunciada calamidade, poupando-lhe a vida. Observamos que, por conta da virtude de seu arrependimento e humilde confissão, Deus perdoou o pecado e afastou uma parte da anunciada calamidade, em virtude de seu arrependimento e humilde confissão. Contudo, ele teria de ser punido, pois oferecer aos inimigos do Senhor grande motivo para blasfemar. Tal motivo tem sido aproveitado pelos inimigos de Deus, desde a época de Davi até hoje. Céticos têm atacado o cristianismo e ridicularizado a Bíblia, porque Davi lhes ofereceu tal oportunidade. Eles têm apresentado aos cristãos o caso de Davi, seu pecado no caso de Urias e Batseba e sua poligamia. E então, destacado que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, afirmam que se a Bíblia está correta, Deus justificou a Davi em seus crimes. Observamos aqui que os céticos pensam que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo depois de seus pecados. Mas vimos que não é assim. Infelizmente, hoje, muitos cristãos e líderes religiosos pensam dessa mesma forma e ensinam isso a outros. Foi-me mostrado que Deus identificou a Davi como homem segundo o seu coração, enquanto ele era puro e andava nos caminhos e conselhos do Senhor. Vou repetir. Foi-me mostrado que Deus identificou a Davi como homem segundo o seu coração, enquanto ele era puro e andava nos caminhos e conselhos do Senhor. Quando Davi se afastou de Deus, maculando, manchando o virtuoso caráter, aquele caráter com aquelas qualidades que a gente viu lá naquele primeiro texto, manchou esse caráter com seus crimes, não foi mais considerado um homem segundo o coração de Deus. Deus não justificou de maneira alguma os pecados dele. Antes enviou Natã, seu profeta, com terríveis denúncias contra Davi, pois esse transgredira os mandamentos do Senhor. Verificamos aqui que Davi foi o homem segundo o coração de Deus antes, enquanto era puro e andava no caminho do Senhor, e não manteve esse status depois dos acontecimentos desastrosos de sua vida. Deus demonstrou o desprazer que sentia diante da pluralidade de esposas de Davi, ao visitá-lo com seus juízos e permitir que os males se erguessem contra ele do interior de sua própria casa, isto é, das pessoas da sua família. A terrível calamidade que Deus permitiu sobreviesse a Davi, que outrora, antigamente, fora identificado como homem segundo o coração de Deus em virtude de sua integridade, é uma evidência para as gerações posteriores, as gerações que vêm depois, de que Deus jamais justificará a quem quer que transgrida seus mandamentos. Deus jamais justificará a quem quer que transgrida seus mandamentos, mas que certamente punirá o culpado, não importando quão justo e favorecido por Deus tenha sido essa pessoa, enquanto com pureza de coração seguia ao Senhor. Quando o justo se afasta de sua retidão para contemplar a maldade, seu passado de retidão não o salvará da ira de um Deus justo e santo. Temos que ser e permanecer na pureza de coração que Deus requer. Mas, assim como Davi, somos gratos a Deus por termos a oportunidade imerecida de sermos perdoados mediante sincero e verdadeiro arrependimento e humilde confissão, e como ele, dizer: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Salmo 51, 1, 2, 14. Os textos que nós estudamos se encontram no livro físico, Conduta Sexual, páginas 72 e 73, o capítulo 11. E no formato PDF, o nome do livro muda um pouco, é Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, e as páginas seriam de 83 a 85. Deus abençoe a todos!